2 relatos de terror em presídios. Minha estadia na prisão era um pesadelo. A arquitetura sombria do edifício, as grades enferrujadas, e o eco constante de passos pesados pelos corredores criavam um ambiente de constante tensão. Eu era apenas mais um detento em meio a uma multidão de rostos sombrios, todos com histórias de crimes e tragédias que os haviam levado a este lugar. Mas o que experimentei em uma noite particularmente sinistra mudou minha perspectiva sobre a prisão. Era uma noite escura e chuvosa, com trovões ribombando e relâmpagos cortando o céu. A energia na prisão falhou, deixando-nos em uma escuridão total. Os gritos e maldições dos detentos ecoaram pelo corredor, enquanto nos encontrávamos incapazes de enxergar a mão diante do rosto. Na escuridão, algo sinistro começou a se desenrolar. Ouvi passos arrastados e um sussurro inquietante que parecia sair das sombras. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço se eriçaram quando percebi que não estava sozinho em minha cela. Alguém estava ali comigo, respirando pesadamente. Senti um toque gelado em meu ombro e pulei de susto. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma voz rouca e irreconhecível sussurrou no meu ouvido: "Você não pertence a este lugar." Apesar da escuridão, eu podia sentir a presença de alguém ali comigo. Meu coração batia descompassadamente enquanto eu tentava recuar, mas meus pés tropeçaram nas barras de ferro da minha cama. A voz continuava a sussurrar, agora mais alto e insistente. A eletricidade retornou de repente, iluminando minha cela, mas não havia ninguém ali. Estava sozinho. Meus companheiros de cela estavam agitados e confusos, mas nenhum deles parecia ter visto ou ouvido o que eu experimentei. A história que compartilhei com os outros detentos foi recebida com ceticismo e risos. "Deve ter sido um pesadelo", eles disseram. Mas eu sabia o que tinha acontecido, e aquela voz sussurrante continuava ecoando nos recessos da minha mente. Desde aquela noite, minha estadia na prisão se tornou ainda mais insuportável. Eu vivia com medo, sempre olhando por cima do ombro, imaginando o que poderia estar à espreita na escuridão. Aquela experiência tinha me mostrado que, na prisão, o verdadeiro terror muitas vezes não vinha dos outros detentos, mas sim de algo que espreitava nas sombras, algo que não podia ser explicado nem compreendido. E, à medida que as noites escuras se desenrolavam, eu sabia que meu pesadelo estava longe de terminar. História 2. Minha sentença me deixou preso em uma das prisões mais sombrias e assustadoras que alguém poderia imaginar. A violência e o desespero eram parte do cotidiano, mas nada poderia ter me preparado para a noite que mudou minha vida para sempre. Era uma noite silenciosa na prisão. O corredor estava deserto, os detentos estavam trancados em suas celas, e a monotonia reinava. Eu estava deitado em minha cama, tentando encontrar algum conforto na solidão e no silêncio quando, de repente, algo rompeu a quietude. Um grito agudo e desesperado ecoou pelo corredor. Não era um grito comum de detento, era algo completamente diferente, uma mistura de terror e dor que cortava o ar como uma lâmina afiada. Eu me levantei em um sobressalto, meu coração martelando no peito, e ouvi outros gritos se juntando ao primeiro. Com uma sensação de terror crescente, corri até a pequena janela de minha cela, que dava para o corredor. O que vi me fez recuar de horror. Figuras sombrias, encapuzadas, moviam-se pelo corredor, arrastando algo pesado e contorcido. Luz fraca brilhava nos olhos vazios deles, e o ar estava impregnado de um cheiro metálico e nauseante. Os gritos dos detentos continuaram, mas eram abafados pelo som de passos arrastados, como se algo terrível e inumano estivesse se aproximando. Eu estava paralisado de medo, incapaz de entender o que estava acontecendo. O que eram essas figuras encapuzadas? O que estavam carregando?
Uma delas se aproximou da minha cela, erguendo a cabeça encapuzada para me olhar. Seus olhos eram negros e vazios, e eu senti um frio intenso percorrendo minha espinha. Ela sussurrou palavras incompreensíveis, um murmúrio que parecia sair de algum pesadelo arcaico. Nesse momento, a eletricidade na prisão falhou, mergulhando o corredor na escuridão. O grito da figura encapuzada ecoou na escuridão, e então o som de passos arrastados se afastou, levando consigo o terror que havia invadido a prisão. Quando as luzes voltaram, a prisão estava em silêncio. Os gritos dos detentos haviam cessado, e ninguém parecia ter visto ou ouvido o que eu testemunhei. Eu sabia que não poderia contar a ninguém sobre as figuras encapuzadas e seu terrível propósito, pois ninguém acreditaria em mim. Aquela noite mudou minha perspectiva sobre a prisão. Ela era mais do que um lugar de confinamento, era um ambiente onde o mal e o desconhecido podiam se manifestar de maneiras aterrorizantes. Nunca mais consegui esquecer as figuras encapuzadas e os olhos vazios que me observaram naquela noite, e o medo do que espreita nas sombras da prisão continua a me assombrar.